Olá, pessoas que seguem o perfil Dib Espiritismo do Instagram e também visitam o canal do YouTube, né, Ricardo Dib. Então, venho mais uma vez por este singelo vídeo continuar o estudo dirigido do livro Ementário Espírita. Ementário Espírita, que eu comecei, né, como eu já disse antes, fazendo apenas lá no canal do YouTube, e agora estou postando aqui também, aqui e lá, né? Posto aqui, posto também no YouTube. Mas, porém, contudo, entretanto, quem quiser ver todos os Ementários Espíritos anteriores, antes de eu começar a colocar aqui no Instagram, tem que ir lá no canal do YouTube, ver desde a introdução, desde os primeiros, né, capítulo 1, capítulo 2, tá tudo no canal do YouTube, né? Aqui no Instagram, acho que é a partir do 37, se eu não me engano, não lembro agora. Ok? Quem quiser realmente, tiver interesse, achar que é importante, ver o estudo todo do livro Ementário Espírita. E mais importante do que ver esses vídeos que eu faço é ler o livro Ementário Espírita, né? Porque a leitura é uma coisa imprescindível, né, para quem realmente se compromete a ser espírita, né? E olha que eu digo, a leitura é edificante, eu não digo nem só dos livros espíritas, né, mas principalmente dos livros espíritas, dos bons livros espíritas, né, dos livros espíritas sérios, né? Mas aí entra o discernimento de cada um, é o que eu sempre digo, né? Então nós temos que criar o nosso próprio discernimento. No meu discernimento, o livro Ementário Espírita, né, é um livro sério, é um livro comprometido com as bases da doutrina espírita, a codificação de Allan Kardec, né, a doutrina espírita trazida pelos espíritos superiores, né, e vinda a público através da codificação de Allan Kardec, né? Então, é o livro do espírito Marco Prisco, né, psicografado por Divaldo Franco. E agora neste nosso vídeo de número 19, né, se eu não me engano, só conferir aqui, mas é isso mesmo, né, nosso vídeo de número 19, não é isso? Vamos ao capítulo 40, né, ao capítulo 40 do livro Ementário Espírita. Ok, gente? É isso mesmo. Confere daí. Esse é o vídeo de número 19. Vamos ao capítulo 40. O nome chama No Ato da Justificativa. Bem, o texto começa assim. Você se diz sem culpa, considerando as calamidades de toda ordem que conduzem à aflição e ao sofrimento, e se faz o observador indiferente, como se a dor dos outros não lhe fosse a própria dor, né? Convém recordar, todavia, que é considerado cúmplice, ou pelo menos coparticipante, quem conhece um criminoso em potencial ou uma desgraça iminente e nada faz para desviá-los. Olha que interessante. O primeiro parágrafo aqui, né, que quem se diz sem culpa, né, tal, considerando as calamidades de toda ordem que conduzem à aflição e ao sofrimento. Pá. Eu me lembrei que eu vi ontem, né, o filme sobre Irmã Dulce. É um filme que acho que é uma produção de 2014, se eu não me engano, mas eu só fui ver ontem, né, porque recentemente a Netflix postou. Eu assisti, e é interessante que é uma das coisas que Irmã Dulce falava, que é a indiferença, né, com relação ao sofrer, passa pelo sofredor. E é uma coisa, gente, a gente vê o filme, e é um filme um pouco perturbador mesmo. As pessoas que elas socorrem são tipos de... porque não são pobres, assim, pobre. São pessoas, assim, miseráveis, que estão trapos humanos naqueles momentos, verdadeiros trapos humanos, né? Em provações, em expiações muito duras, para usarmos a linguagem espírita, né? E imagina, a gente no filme vê a aparência, mas imagine o cheiro
né, dessas pessoas, o odor, né? Imagina, nem precisa imaginar, né? Que eu já acompanhei uma pequena ONG uma vez que distribuía sopão na cidade baixa de Salvador e vi a parte mais difícil eram os odores, né, das pessoas que moram na rua, nem tanto a aparência, né? Então são pessoas muito difíceis da gente se aproximar, que normalmente quando a gente vê na rua a gente nem chega perto, a gente até vira a cara, porque a imagem da pessoa nos causa um impacto muito desagradável, a própria imagem e depois em seguida o odor, essa coisa toda, né? Então são pessoas que normalmente a gente evita, até por um automatismo, não é nem por maldade, não é nem por achar que aquele miserável ali não merece consideração, né? Principalmente a gente que tem a consciência espírita, que a gente sabe que a gente pode estar naquela situação algum dia. A gente não sabe de todas os nossos comprometimentos, as nossas provações, as nossas expiações, não sabemos, essa que é a verdade. Né? Então, assim, não é que a gente nem acha que ele não mereça a comiseração, mas é um auto automático mesmo, de repulsa. É uma coisa assim, até acho que do instinto de defesa. Né? E Irmã Dulce não, ela ia lá e ela, ao contrário, isso é que atraía ela. Né? Então, essa questão realmente, eu acho assim, eu dei o nome até Valentia, eu tava falando com minha esposa, falei, rapaz, acima de tudo, a Irmã Dulce era muito valente. Ela ia pra cada lugar, assim, meu Deus do céu. O filme é 1h30, não mostra é nada pra vida de Irmã Dulce. Mas o que mostra, ela vai pra cada lugar, assim, sabe? Que a gente não passaria nem de dia, quanto mais de noite. Mas ela ia lá pra socorrer, quer dizer, a valentia, a coragem, a fé, né? A fé, realmente, que ela tinha pra se meter em lugares assim, né? Que nós não nos meteríamos, né? Então esse primeiro parágrafo me lembrou muito essa questão, né? Aí o segundo parágrafo, quando fala da indiferença, quando ele fala assim, quem conhece um criminoso em potencial ou uma desgraça iminente, nada faz. Você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, né? E você nada faz. Ah, não é da minha conta. Né? Você está vendo ali um gás escapando. Ali, um gás escapando ali em um prédio, alguma coisa assim. Ah, mas não é da minha conta. Aí tem um incêndio, morre pessoas. E aí você, poxa, será que se eu tivesse avisado daquele escapamento, não poderia ter evitado? Né? Ou então pensei, não seria inevitável, tá? Tava nas provações daquelas pessoas ali passar por aquele incêndio. Mas lembre-se de uma coisa, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles venham, né? Infelizmente, mas ai daquele que o provocar. Então, se você foi lá e chamou a atenção, fez a sua parte para evitar aquela miséria, no caso desse exemplo que eu estou usando, aquele incêndio, então você não teve participação nesse escândalo. Né? Então, ainda assim, é válido a gente não ser indiferente. Né? As coisas sempre podem ser melhores ou menos piores. Né? Ou então a gente saber a gente não deve apontar o dedo para as pessoas, claro que não, né? Mas você sabe muitas vezes a presença de um criminoso perigoso na comunidade. É bom que de uma forma discreta, de uma forma o máximo possível ponderada, se chame a atenção que se, né? Para que as pessoas se protejam, para que se tome alguma atitude, né? Legal, dentro da legalidade, né? Não é indiferença, entendeu? O espírita, ele não pelo menos não deveria vagar pela indiferença. Cada um tem. É verdade, cada um tem suas provações, é verdade, mas nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros dentro do que é possível, né? Não estou convidando ninguém a ser herói, não, né? A ser super-herói, nada disso, né? Mas dentro das possibilidades de cada um, né? Acho que se você souber que alguém está na iminência de matar outra pessoa, é razoável avisar a outra pessoa, cuidado, tal, né? Da forma mais ponderada possível, né? Então, assim, eu acho que nós temos que rever, né? Não a gente estar se metendo em tudo, achar que a gente é a palmatória do mundo, vai resolver os problemas do mundo de jeito nenhum, mas dentro daquilo que é possível, que é razoável, que está ao nosso alcance, procuremos agir, né? A indiferença realmente não combina. Engraçado, né? Tem uma frase de Dante Alighieri, né? no livro A Divina Comédia,
Recomendo, quem não leu, a Divina Comédia, é uma coisa assim muito simbólica, muito interessante, né? Que o cara vai no inferno, no purgatório, depois no céu. É muito interessante, gente. É muito interessante, uma leitura muito bacana, acima de tudo. E do Dante Alighieri, esse autor, né, italiano, disse que os lugares mais quentes no inferno são reservados aos indiferentes, aqueles que buscaram a neutralidade, né? Então vamos... O que será que Dante quer dizer com isso, né? Se você acompanha o progresso de modesta chama rebelde num silo de víveres e nada faz, logo estará cercado por um incêndio devastador. Ó, usei um exemplo do incêndio. Se você vê um foco de incêndio começar e nada faz, daqui a pouco aquele está consumindo tudo, né? Tudo tem que ser resolvido no foco, o mal pela raiz, como se diz, né? Se você não abre um sangradouro em depósito de pouca resistência, cujo volume da água aumenta incessantemente, dentro em breve vê-lo-á despedaçado, alagado em derredor, entendeu? Então você está vendo que o negócio ali vai tá para explodir lá em um depósito de água, né? Você tem que o sangrador, o que ele fala é aliviar para a água sair aos poucos para ela não realmente não causar um alagamento. Quer dizer, também resolver o mal no início. Sempre é isso que ele é sempre isso, né? Se você observa o pântano que adensa o lodo pútrido e não contribui com uma vala de escoamento, mais tarde, acometimento de febre ou envenenamento pelos gases letais. Quer dizer, se não cuida de uma coisa que pode causar um mal, esse mal nos chega em algum momento, né? Se você vê a violência de alta tensão elétrica açoitando cabos de aço na via pública, isso é um perigo, ó, e não desliga a chave ao alcance de suas mãos, você é o responsável pelos danos de quantos sejam atingidos. Óbvio, você está vendo um cabo de energia elétrica ali, pela rua, que pode matar alguém, e você pode desligar a chave ali e não faz, então realmente você vai criar responsabilidade ou chamar alguém que possa resolver. No caso, a gente não vai achar uma chave dessa na rua, claro, né? Mas chamar alguém que possa resolver, né? Pedir socorro. Olha, no caso aqui na Bahia, a Coelba, né? Por favor, cabo solto aqui. Manda alguém aí, rápido, chamar a prefeitura, o que quer que seja, né? Não necessariamente nós desligarmos a chave com a nossa mão. Porque imagina, a chave de eletricidade no meio da rua seria até um caos, né? Os gaiatos mesmo, onde ela fica desligando o tempo todo, né? Mas isso aqui é um exemplo simbólico que Marco Prisco está nos transmitindo. O cristão desconhece as expressões "que me importa" ou "não tenho nada com isso". Ou seja, o verdadeiro cristão, o cristão sério, desconhece essas duas expressões. Todos temos algo com alguma coisa. Porque se não fosse assim, a gente não estaria no mundo. Como é que a gente está no mundo e não tem nada a ver com as coisas do mundo? Não é problema meu. Fica só aqui no nosso micro-universo. Né? Como eu disse, a gente não é o super-herói, não somos a palmatória do mundo, mas também não somos assim tão não responsáveis pelas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Fora do nosso micro-universo. Né? É importante saber diferenciar. Na Terra não há lugar para os indiferentes nem para os egoístas. Nem para os egoístas. Indiferente e egoísta acho que são palavras irmãs, né? Todo aquele que elabora para si mesmo pode assabancar muito e estreitar pouco nos próprios braços. Ninguém é autossuficiente. Gente, isso é verdade. Todos nós, de alguma forma, precisamos uns dos outros, né? Em alguma necessidade. Você pode até estar bem abastecido, ter uma vida rica, materialmente, fisicamente, ter saúde, ter sua geladeira abastecida, mas há outras tantas necessidades, gente, tantas necessidades que temos e que precisamos sim um dos outros. Aí daquele que bate no peito diga que não precisa de ninguém, porque mesmo a pessoa sozinha que não evita o contato com os outros, ainda de uma forma indireta precisa dos outros. Veja a pessoa solitária, hoje em dia vive na internet. Quem produz o conteúdo da internet? Chega me gaguejei agora. A pessoa solitária que só vive, por exemplo, na internet. Quem produz o conteúdo da internet? Os outros. Então ela precisa de os outros de alguma maneira, mesmo sendo solitária.
Até mesmo aqueles que gostam de estudar sozinhos, eu preferia nem frequentar. Eu já conheci figuras assim, frequentar a faculdade é um saco, eu aprenderia mais estudando sozinho, né? Eu disse, mas você não está estudando sozinho, porque os livros que você lê foram escritos por outras pessoas. Então, de alguma forma, ainda que indireta, gente, nós precisamos de outras pessoas. A comida que a gente come foram outras pessoas que providenciaram, que cultivaram, que plantaram, que criaram, né? Então, não existe de forma nenhuma, ninguém é autossuficiente. Você não produz tudo o que você precisa. Eu não produzo tudo o que eu preciso. Nós. Né? Sob o sol, todos dependem uns dos outros. A chuva nasce na nuvem, que se origina no mar, que se nutre dos rios, que se amparam nas nuvens. Ó, o ciclo. As leis divinas prescrevem que ninguém seja senhor de coisa alguma, participando, porém, dos bens de todos. Quer dizer, não somos donos de nada, mas somos participantes dos bens da providência divina. Somos todos participantes, somos usufruturários, né? Em você mesmo vibra grandiosa lição. Você depende da máquina orgânica para evoluir. Quer dizer, a encarnação é um veículo de evolução. Então, temos uma dependência desta máquina aqui, né? Temos que cuidar, né? Mas também ela depende do seu carinho para sobreviver. Então, temos que cuidar, né? Dependemos da máquina orgânica para evoluir, mas ela depende da gente para sobreviver o máximo possível, sabendo que um dia ela vai perecer, claro, né? Evite assim, quanto esteja ao seu alcance, a propagação do mal, agindo bem, né? Evitar a propagação do mal agindo bem. Às vezes você não pode evitar o outro de fazer o mal, mas se você age bem, você evita de ter mais mal no mundo, né? Coloque os recursos da sua mente, das suas palavras e das suas mãos nas mãos do trabalhador infatigável e concluirá que o bem que você oferece aos outros é o bem que faz a você mesmo, né? Então a gente conhece a lei de causa e efeito que o Espiritismo nos traz. Então o bem que a gente faz volta para a gente em algum momento, né? Porque a forma de evoluir é no bem, né? Isso aí os espíritos superiores nos dizem infatigavelmente, nos repetem, como já nos disse também Jesus. Aliás, Jesus também repetiu. Repare que, se você for estudar a história, né, a gente vai ver que muitos dos conteúdos de Jesus já foram ditos anteriormente. Claro que não como ele, né? Não naquela cultura a qual ele se inseriu, ele se encarnou, né? Mas em culturas mais antigas, muitos conteúdos do Evangelho de Jesus já tinham sido ditos, elaborados, com Confúcio, por exemplo, na China antiquíssima, com Platão, né? Tanto que a doutrina de Sócrates e Platão está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus, em termos de conteúdo, não trouxe muitas novidades. Ele trouxe coisas já ditas mais elaboradas, trouxe algumas coisas novas, sim, e muitas coisas ditas mais elaboradas, que é a maioria, e o seu exemplo, acima de tudo, que é o mais importante, o seu exemplo. Ok? E assim terminamos o capítulo 40. Então, espero que isso tenha ficado aí na nossa mente, né? No ato da justificativa, porque não há justificativa para a indiferença, pelo menos quem já tem a consciência espiritualizada, ok? Precisamos uns dos outros, gente. Por mais que isso dói em mim, dói, mas precisamos, né? Não somos autossuficientes, né? Por isso que uma vez eu sempre digo assim, o maior Deus, entre aspas, que existe no mundo é a necessidade, porque a necessidade é que define os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os caminhos que a gente segue. É a tal da necessidade, ainda que algumas vezes não tenhamos consciência, né?
porque as necessidades elas variam ao infinito, né? Porque eu não estou me referindo só às necessidades básicas, como comer, vestir, essas coisas. Isso também, esse é o nosso primeiro guia, né? A sobrevivência e a manutenção do nosso corpo. E aí vem as outras necessidades. Então a gente sempre segue esse Deus, essa grande expressão de Deus no nosso mundo, no nosso plano material, no nosso plano físico. É a necessidade, né? E a gente não pode deixar de atendê-la. Não, e quando temos filhos, então não é nem só a nossa, é a dos filhos também que precisam de nós, ou qualquer outro ente querido ligado a nós que necessite, que seja dependente de nós de alguma forma, seja material, financeira, afetiva, emocional, né? Então ainda não só a nossa necessidade, como as necessidades de outros que estão ligados a nós, né? Eu dou muito exemplo do filho também, porque o filho é o que realmente é o que depende da gente, né? A gente que tem filho pequeno, né? Como eu no caso agora, a gente tem essa consciência de necessidade muito, muito viva assim, muito acesa na mente, né? Quem tem ou já teve sabe, né? Eu digo já teve, é porque cresceu, né? Quando cresce já fica independente, né? Alguns não, né? Parece que muitos não querem cortar o cordão umbilical depois que crescem, não. Tem que tomar um pouco de vergonha. Então, o capítulo 41, que é o capítulo seguinte, chama Nas Tarefas Desafio. Quer dizer, aquelas tarefas que nos desafiam, né? Quais seriam essas tarefas? Não espere que a morte o desembarace dos problemas físicos para que possa ajudar eficientemente. Quer dizer, a gente só vai ser útil quando a gente for um espírito desencarnado, porque encarnado as dificuldades da vida não nos permite sermos pessoas assim que possa ajudar eficientemente, praticar a beneficência, o socorro espiritual, sobretudo, né? Sadio que fala sobre enfermidade sem ter conhecido é como o lavrador que comenta um solo em que nunca laborou, né? Então é interessante, né? Eu posso falar, por exemplo, da Covid-19 com categoria, porque eu tive de uma forma grave, gravíssima não, né? Gravíssima foi a minha irmã, graças a Deus, né? Ela sobreviveu, no corpo físico dela sobreviveu, ela não desencarnou, não era a hora dela, né? Ela teve forma gravíssima e eu grave, né? Então eu posso falar, ela pode falar mais do que eu, né? Então a gente só pode, claro que é pelo estudo, claro que vou dizer que um médico que estuda as enfermidades não sabe falar sobre cada uma delas, mesmo que ele não tenha tido. Seria um absurdo ele ter que ter todas as doenças para poder entender, né? Mas o que Marco Prisco está falando aqui é sobre a prática do bem em termos gerais, né? Então a gente tem que conhecer a necessidade, olha a necessidade chegando, né? Para compreendermos a prática do bem. A gente já tem que ter sido um necessitado para compreender a necessidade do outro, né? Então, assim, só sabe mesmo o que é passar fome de verdade quem já passou. Mas, por exemplo, eu quando estava ali dando aquela sopa na rua ali, aquelas pessoas, aquele mingau, aquela coisa toda, eu sei que a fome é aquela coisa terrível. Quando eles recebiam, eu sei que é importante, mas eu nunca vou saber como eles, porque eu nunca passei por aquilo, pelo menos nessa encarnação, né? Não sei se eu vou passar um dia, né? Só se tiver nas minhas provações, mas eu tenho ideia, e a ideia já é o suficiente para a gente, né, socorrer quando é possível, né? Quando está ao alcance socorrer, né? Então, assim, benfeitor é todo aquele que ajuda, quer dizer, concede o benefício em qualquer tempo ou situação, como pode e com o que tem. Olha que interessante, gente. O que eu falei anteriormente agora, o que tiver ao alcance, né? Benfeitor é todo aquele que ajuda em qualquer tempo ou situação. Tanto faz em tempo ou situação, como pode ou com o que tem, né? Com o que tem, seja com recursos materiais, com palavras, com o que for possível, com o que a necessidade pedir e com o que a gente tiver ao alcance. Não adie para depois da morte o que você deve fazer em favor do além-túmulo. O que a gente pode, encarnado, fazer em favor do além-túmulo, né?
Todo mundo morre de medo dos espíritos, mesmo os espíritas, né? Não é verdade? Candidate-se à bênção de espalhar benefícios, colocando o coração nas mãos e sublimando o raciocínio. O dia raia hoje para você, o dia raia hoje para que você, converta as horas em moedas de esperança e felicidade. Então, vibrar, né? Vibrar no bem, vibrar, né, com bons pensamentos, melhora a psicosfera em nossa volta. E não só a gente se beneficia, quem está à nossa volta, tanto encarnado quanto desencarnados, se beneficiam também. Não prefira o mais tarde, né? Ou seja, o depois da morte, como ele está se referindo, depois do desencarne, né? Não prefira o mais tarde ao agora no exercício do dever, né? Sempre a palavra dever aparecendo, né? Entre a doação que você poderá fazer depois e o bem que pode fazer neste momento, há um espaço infinito que talvez você não preencha. Então vai ficar aquele vácuo, né? Aquele vácuo ali por ser preenchido. Não confie em que a desencarnação lhe oferecerá asas para os grandes voos da caridade no céu do espírito. Primeiro que a maioria de nós não somos anjos ainda, né? Então a gente não vai desencarnar e sair aí igual um anjo, né? Um anjo da guarda, espalhando bem pelo mundo, né? Acho que nem é a vontade de muitos, né? Apesar de pensar que se é, né? Nós ainda estamos no momento, né? Boa parte de nós, não vou dizer a todos, claro, né? Mas boa parte de nós, né, de resolvermos os nossos problemas, né? Até pensamos em ajudar os outros, sim, claro, né? O espiritismo nos impele a isso. Mas ainda estamos aí no nosso top mind, né? Resolver os nossos problemas, né? Então a nossa desencarnação não vai nos transmutar em anjos, né? Sair com voos da caridade pelo céu do espírito. Aí são os espíritos já bem evoluídos, os espíritos puros. Quem não se acostumou a caminhar no auxílio, jamais plainará no benefício, né? É aquela questão de fazer para também, né? Para também receber, né? Ajudar para ser ajudado. Ajuda-te, o céu te ajudará. Não requeira para o futuro os compromissos do presente, né? O que é para agora é para agora. O que é para depois é para depois. A gente tem que ter sabedoria e discernimento para saber. Tem coisas que realmente não dá para ser agora, né? Mas o que é para agora é para ser feito agora e não jogar tudo no futuro. E nem o contrário, querer coisas que não é possível agora e querer trazer para cá, né, para o presente. Então, aí entra a questão do discernimento e desenvolver a sabedoria. Amanhã, novas tarefas serão somadas aos deveres adiados e, desacostumados à libertação das responsabilidades, você sucumbirá ao peso das dívidas. Olha só, né? Quer dizer, as tarefas que você não cumpre hoje serão somadas às de amanhã. Quer dizer, amanhã teremos outras tarefas e aí serão somadas as de hoje que não fizemos mais as de amanhã, né? E aí a gente pode sucumbir ao peso das dívidas. Rapaz, isso aí chega... Deu um impacto aqui, né? Mas é isso, gente, né? Então saibamos ler, saibamos interpretar. Amanhã novas tarefas serão somadas aos deveres adiados e, desacostumados à libertação das responsabilidades, você sucumbirá ao peso das dívidas. Não rogue aos espíritos desencarnados a contribuição que você nega a outrem. Quer dizer, não vai pedir aos espíritos o que você nega aos que lhe pedem, né? O verdadeiro receber é ainda o muito dar, né? Aquela frase, é dando que se recebe, né? Eu não lembro de quem é o autor dessa... Eu acho que está na música do São Francisco de Assis, é isso mesmo. Porque é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vixe, até cantei hoje, ó. Que maravilha. Quando o homem negligencia o campo, esse campo se veste de erva daninha. Claro, né? Negligenciou, as ervas daninhas tomam conta, elas simplesmente aparecem. Quando a alma se descuida, proliferam os germes da ociosidade, facultando a sementeira da preguiça. Isso eu tenho que ter um cuidado, eu confesso, meus amigos, né? Então, quando a alma se descuida, a gente descuida aqui, ó, do espírito, né?
É igual o campo que a gente descuida, né? A erva daninha toma conta, as coisas ruins da alma tomam conta da gente. E uma delas é a preguiça, é a vontade de não fazer, né? A vontade de não realizar. Isso aí é algo que nos ocorre muito, né? Porque o próprio cansaço do dia a dia, né, nos inspira a isso também. Existe o cansaço real, existe, né? Mas a gente sucumbe e exagera, né? E chega à preguiça, né? De não realizar coisas que nos são importantes, né? Então, isso é uma chamada de atenção de marketing. Cuidado com isso, né? Cuidado. Mãos paralisadas são candidatas à inutilidade. Quer dizer, se as mãos não são utilizadas, ficam inúteis, né? Corpo amolecido pelo repouso é pasto para espírito viciado. Quando falo repouso, gente, é o repouso excessivo, preguiçoso, né? É repasto para o espírito viciado. Desperte e viva, sacudindo a poeira da inutilidade e participe da febre de trabalho nobre que agita o mundo e surge como tarefas de desafio. Quer dizer, essas tarefas que nos desafiam, né? Nos desafia, né? Os trabalhos nobres, os trabalhos no bem, né? Não precisa ser um grande trabalho, não. Os pequenos trabalhos são importantes também, mesmo porque pequeno na visão do mundo material, né? Quando é para o bem, do ponto de vista espiritual, não existe trabalho pequeno, né? Nossas tarefas, desafios. No concerto universal não há lugar para o indolente ou nécio. Carregue as suas dificuldades e prossiga no exercício sadio dos deveres. Você encontrará o celeste desafio da existência em todo lugar, né? A existência, os desafios da vida maior está em todo lugar que estejamos, né? Você encontrará o celeste desafio da existência em todo lugar, estimulando a vitória final sobre você mesmo ainda agora. Quer dizer, a vitória ainda agora, não é para depois. A gente já pode ter essa vitória sobre nós mesmos ainda agora, em muitos aspectos, né? A gente vai, é como uma coisa que a gente vai se burilando, se melhorando pouco a pouco, né? Não quer dizer que a gente não vai cair mais na frente, mas a gente já até aprende a levantar melhor quando cairmos lá na frente. A gente pode cometer mais erros ainda, mas a gente até aprende a resolver melhor esses erros que a gente comete, né? Não se deixar abater, sucumbir, né? Admite, procura a reparação, procura reparar aquilo que a gente fez e volta ao esforço de prosseguir no bem, né? Então a gente aprende até a errar e resolver os problemas do erro melhor quando a gente cresce espiritualmente, né? Bem interessante isso, né? Eu tinha até falado, acho que eu até falei isso no vídeo anterior, se eu não me engano. Ok, gente? Então terminamos aí esses 2 capítulos. Espero que quem acompanhou até aqui, né, tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Não fiquem só com as minhas palavras, leiam o livro, leiam os capítulos, né? Quem vem acompanhando esse estudo, quem não tem um livro físico, tem na internet, em PDF, é só buscar no Google, né? Ementário Espírita, ok, gente? Então, vamos ficando por aqui, né? A todos aí que acompanham o estudo, aqui no Insta ou então lá no canal do YouTube, né? Fique aí o meu forte abraço a todos e fiquem com Deus.